Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, bem-vindos, pessoal. Mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí do clássico de hoje, São Paulo e Corinthians, aí jogo que acontece no Morumbi, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre esse jogo. A gente vai falar também aí sobre o Lucas, pessoal. Saiu aí uma nota oficial aí do clube, detalhando aí a lesão do Lucas. Então a gente vai comentar aí sobre isso também. E vamos falar desse jogo, né? Que é o mais importante. Aí o São Paulo precisa vencer a equipe do Corinthians hoje para poder ir se afastar aí da zona do rebaixamento, né? São Paulo está a 1 ponto aí da zona do rebaixamento. É bem provável que se não vencer, entre aí nessa zona do rebaixamento, a zona do agrião. Mas antes disso, aí, pessoal, já no comecinho do vídeo, peço a todos vocês, se você não é inscrito e no nosso canal, assiste de repente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu. Então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário, que sempre ajuda muito a gente aqui no nosso canal. Bom, vamos falar aí então, vamos começar aí falando aí, pessoal, das escalações aí para esse jogo, né? São Paulo vem aí praticamente com a mesma escalação aí que empatou contra a equipe do Bragantino no último jogo, né, em 2-2, com o Rafael, aí o trio de zaga ali, o Ferrarese, Arboleda e também o Alan Franco. Na ala direita, o Cedric e na ala esquerda, o Enzo Dias, né? Aí no meio campo, Bobadilha, Marcos Antônio e também o Oscar. E na frente aí, Luciano e André Silva, né? Um 3-5-2 aí. Praticamente aí é o esquema tático que o Crespo mais gosta de jogar. Aí, então, esse então deve ser aí, então, São Paulo para esse jogo contra a equipe do Corinthians. Para mim, aí eu acho que essa questão aí da escalação, aí, a única coisa que eu não gosto é do Bobadilha. Eu acho que é um jogador fraco para mim, no meio campo aí, como marcador, né? Para mim aí é um jogador aí que não marca, né? Então, para mim aí deveria aí de repente colocar o Luan nesse meio campo aí coloca o Marcos Antônio e beleza, né? Ou o Alisson, né? O Alisson que faz aí bem aí a função aí de volante, né? O Alisson tem perdido meio que prestígio nos últimos jogos aí, né? Já que estão colocando o Bobadilha, então, infelizmente. Então essa aí deve ser a escalação aí do São Paulo para esse jogo. Bom, vamos dar um olho, dar a escalação aí do adversário, né? O Corinthians do Dorival Júnior. Não terá aí o Mateuzinho, que está suspenso e deve ser substituído pelo Félix Torres, improvisado na função, né? Então esse aí é um dos desfalques aí do Corinthians, né? O Corinthians aí também terá a volta do Romero e do Depay, né? Fica à disposição também o Gustavo Henrique, o zagueiro, né? Poupado por controle de carga, né? Então, esses jogadores aí, os desfalques e os jogadores que voltem no Corinthians. Então, aprovar a escalação do Corinthians: Hugo Souza, Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, José Martínez, André Carrilho e Garro, Romero e Memphis Depay. Esse daí deve ser então Corinthians, né? Como eu falei, os desfalques do Corinthians aí: Mateuzinho, Hugo, cirurgia de hernia Aguilar, Maicon, lesão na muscular, Yuri Alberto, transição do departamento médico. Então esse daí deve ser aí o Corinthians aí para esse jogo. Bom, quem apita aí o jogo aí? Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Aliás, todo o trio aí do Rio Grande do Sul, né? Rafael da Silva Alves também, do Rio Grande do Sul, e Thiago Augusto Kempes de El. Quarto árbitro, João Vitor Gobi, de São Paulo. E no VAR aí o Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, também é a arbitragem para esse jogo entre São Paulo e Corinthians. Ficar de olho nessa arbitragem aí, né? A gente sempre tem que ficar meio esperto aí com a arbitragem aí, principalmente nesses clássicos aí, né? Bom,
Agora vamos falar aí do confronto entre São Paulo e Corinthians, né? Foram 74 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, 23 vitórias do Corinthians, 31 empates e 20 vitórias aí do São Paulo, né? No Morumbi aí, no Morumbi aí o São Paulo aí tem aí uma boa vantagem contra o Corinthians, né? Acho que, se eu não me engano, aí, desde 2011 que o São Paulo não perde pro Corinthians no Morumbi. E que o São Paulo não perde pro Corinthians aí desde 2020, né? Que o São Paulo não perde pro Corinthians. Desde 2020 que o São Paulo não perde pro Corinthians aí nos confrontos desses 5 anos, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Paulista, acho que teve aí uma vitória do Corinthians, se eu não me engano, né? O Corinthians venceu e o São Paulo no Campeonato Paulista, mas pelo Brasileiro, né? Pelo Brasileiro, aí, então o, o Corinthians aí então não vence o São Paulo desde no Morumbi, né? Desde 2011, acho que 2012, uma coisa assim. Bom, então foram 74 jogos, 23 vitórias do Corinthians, 20 vitórias do São Paulo e 31 empates, né? No Morumbi foram 38 jogos, 7 vitórias do Corinthians, 19 empates e 12 vitórias aí do São Paulo frente à equipe do Corinthians. Esses aí os dados aí desse jogo. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da questão do Lucas, né, que eu acho que de tanto a torcida cobrar, né, de tanta torcida cobrar é, a, a questão aí da entrevista do Crespo também, né, que em dados momentos ali da entrevista ali o repórter perguntou a questão do Lucas e o Crespo aí na entrevista ele disse que tinha que perguntar pro doutor, né? Então, com isso aí a torcida se mobilizou, né? Querendo aí um posicionamento aí do São Paulo. E o São Paulo soltou aí um boletim médico aí do Lucas, né? Que fala aí do problema da lesão que ele teve lá no jogo, acho que 10 de março, se eu não me engano, contra a equipe do Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. Teve aquela situação lá naquele jogo, né? Depois aí o Lucas tentou voltar aí contra o Aliança Lima, daí prejudicou muito aí a lesão. E agora aí, segundo o GE, né? Tá na página lá do GE, eles falam que o Lucas vai passar por uma intervenção no joelho, né? Tipo uma infiltração no joelho, uma coisa assim, para aliviar as dores que o Lucas sente no local, né? O Lucas não consegue fazer os movimentos aí, né? Quando tá treinando, não consegue fazer os movimentos do joelho, que sente muitas dores ainda. Então tá bem complicado aí a situação do Lucas nessa temporada aí no São Paulo, né? E eu acho assim, pessoal, teve vários torcedores aí que reclamaram da questão do Lucas, né, e tal. Só que a passar, eu não tô passando a mão na cabeça do Lucas, não, de maneira nenhuma. Mas para mim aí o maior culpado dessa situação é o departamento médico. É a diretoria e o departamento médico aí do São Paulo, né? Que não recupera ninguém, a gente sabe disso. Anos e anos aí nessa situação sempre. O jogador se machuca, a gente não sabe quando que volta. O jogador se machuca, pode ficar temeroso aí que de repente se o jogador voltar logo, não foi, não se recuperou aí totalmente da lesão. Às vezes eles colocam esses jogadores aí numa fria, né? Infelizmente. E o Lucas aí então, como eu falei aí, depois de tanta insistência da torcida aí teve aí, então essa nota oficial, boletim médico do Lucas, né? É... Bom, dizem que ele passou, né, por essa intervenção no joelho,
nessa sexta-feira com o objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo, informou o clube. O Lucas está fora de combate desde o dia 6 de agosto, né? Quando completa 3 meses aí da lesão aí, né? Do Lucas. E a gente não tem aí quando. Dizem que ele pode voltar aí em agosto. Né? Agora em agosto que ele pode voltar. Então vai entender, né? Primeiro, o pessoal fala aí que ele voltaria depois do Mundial. Depois do Mundial ia voltar, não sei o que, né? Aí agora vem essa nota oficial, vem esse boletim médico, né? Que é bem provável que volte em agosto. Né? E o Lucas, para mim, aí é o melhor jogador que o São Paulo tem aí nesse elenco. Né? O Lucas aí, em algumas partidas aí, fez a diferença, né? Então, para mim aí, vai fazer falta aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, gostou desse vídeo? Mais uma vez aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário. A gente volta aí, eu vou tentar fazer o pós-jogo amanhã, e a gente falando aí do clássico, esperando aí, como eu falei, aí, que o São Paulo possa fazer uma grande partida e conseguir aí uma ótima vitória aí contra a equipe do Corinthians. Mais uma vez, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa o seu like, deixa aí também o seu comentário. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fique com Deus, pessoal. Um grande abraço e até lá.